podcast Sinto que Lá Vem História é um projeto do LIVE, Laboratório Inteligência de Vida, programa socioemocional presente em mais de 800 escolas no Brasil. Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio de Sinto que Lá Vem História. Eu sou Renata Ishida, tô aqui com Joana London, a gente é do Laboratório Inteligência de Vida. E antes que a gente esqueça, deixa o sininho, tem um negócio que é 5 estrelas também. E a gente tá num mês que é um mês muito especial, muito caro pra gente do LIVE, que é o mês do professor e da professora, né? E hoje a gente quer celebrar esse dia, celebrar essa profissão, mas também lembrar que a educação, ela permeia por milhões de lugares, né? E aí a gente trouxe aqui para conversar com a gente uma pessoa que mostra muito isso, né? A gente já ouviu ele falar em alguns lugares e acho que isso só reforçou essa vontade de trocar mais e essa ideia sobre educação que a gente tem e defende. Ficou encantada e quer falar um pouquinho mais sobre isso, assim, onde está a educação, onde ela deveria estar, o que é isso, o que é aprender, o que é ensinar e como é que a gente pode fazer um mundo mais gentil. E essa pessoa, ela é conhecida por ser um escritor renomado da nossa literatura, que a gente tem muito orgulho, além de ser doutor em teoria literária, mas ele também é professor, ex-professor, né? E acho que é eterno professor, né? Porque acho que todo mundo que foi professor é eterno professor. E por isso que a gente fez esse convite para esse mês tão especial. Ele é vencedor de Prêmio Jabuti, com uma obra que quem não leu tem que ler, porque eu acho que virou um manifesto, assim mesmo, né, do Brasil, um retrato do que é o Brasil, que é o romance O Avesso da Pele. Ele também é escritor de outros livros, mas cito aqui Estela Sem Deus e De Onde Eles Vêm, que são livros maravilhosos também. Além disso, ele é pai de 2 meninos, então João de 15 anos e Theo de 6 meses, então a gente vai poder falar um pouco também sobre essas diferenças de idade. E estamos muito honradas de ter Jefferson Tenório aqui. Bem-vindo. Bem-vindo, muito oba. Feliz de estar com você. Muito obrigado pelo convite. Adoro falar sobre educação e principalmente para um público com quem eu convivi durante muitos anos, né, que são os professores, né, então eu me sinto em casa quando eu falo sobre educação. Como a Rê trouxe essa introdução falando sobre educação, sobre esses espaços que educam, né, como que a gente se apresenta e aprende em cada lugar que a gente vai, a gente ficou com vontade de te conhecer como um Jefferson filho e o Jefferson aluno. E se você hoje, assim, olhando na sua história, se via diferente, assim, como você se apresentava como Jefferson aluno, como você se apresentava e se reconhece como Jefferson filho, se eles tinham coisas em comuns ou se eles se apresentavam de formas diferentes nesses espaços. Então conta um pouquinho pra gente, assim, quem era esse Jefferson na infância, na adolescência e nesses espaços que educam, né, familiares, escolares. Eu percebo que eu era um aluno mediano, né, no sentido de não me sentir atraído pela escola, né, não me sentir... E acho que essa não atração pela escola também tem a ver com as mudanças que aconteceram na minha vida, né, a gente tinha problemas de moradia. Em pouco tempo, né, em 10 anos, eu circulei muito pelo Rio e a escola acabava ficando em segundo plano, em terceiro plano, né, porque como eu mudava muito, então não fazia sentido para mim. Então eu meio que fazia básico para conseguir passar de ano, então não havia essa atração e muito menos chegar perto de livros, né. Enquanto filho, eu acho que eu prestava mais atenção, né, no que a minha mãe gostava de ouvir, no que a minha mãe gostava de assistir. Então a minha educação sentimental, estética, ela veio com a música e principalmente com as coisas que a minha mãe escutava. E isso foi me preparando, né, digamos assim. Enquanto filho, eu aprendi muito com a minha mãe e continuo aprendendo muito com ela, né? Se não fosse ela, eu não teria ido para a universidade, não teria escolhido o curso de letras, né? Então, a minha grande professora foi a minha mãe. Já pensando nessa frase tua, que sua grande professora foi sua mãe, o que você acha que faz uma pessoa ser um grande professor para o outro?
pegar um outro exemplo para trazer para o professor, né? Então, por exemplo, o livro, o objeto livro, ele não é um objeto qualquer, né? Se você trata o livro como um objeto qualquer, você está perdendo a oportunidade de extrair o que há de melhor, né, daquele objeto. Então você não pode ir numa livraria e vender o livro como se você estivesse vendendo uma caneca. É uma outra coisa, né? A profissão de professor me parece que também vai por esse lado, ou seja, não é qualquer profissão, né? Assim, é uma profissão de cunho existencial, está para além de ser uma profissão que você escolheu e que você passa determinadas horas e depois vai para casa. O professor que decide dar aulas, quando ele vai para casa, ele leva a turma junto, ele leva a escola junto, o final de semana ele está conectado com a escola, né? Claro, isso tem a ver também com o excesso de trabalho, mas também tem a ver com o que o professor acredita, né? Então, quando ele está assistindo um filme, por exemplo, ele já está pensando, nossa, e se eu passasse esse filme para os meus alunos, né? Ele vai numa exposição, né? E se eu falasse desse quadro aqui para os meus alunos? Então, é uma escolha que é diferente de outras profissões, né? Em que você vai lá, faz o seu trabalho, volta para casa e na segunda-feira você volta. Acho que é nesse sentido. Então, esse bom professor, esse grande professor, me parece que ele entende. Eu não gosto de usar muito a palavra missão, né? Porque se aproxima de uma coisa meio religiosa, mas também é uma espécie de missão, assim, né? De você se colocar nesse lugar, mas não para salvar pessoas, mas para se salvar. A gente tem, na língua brasileira, o plural a gente leva para o masculino, né? Sim. Então a gente fala nos professores. E muitas vezes, em sua maioria, a profissão do educador é muito... a presença feminina é muito forte, né? Assim, então a gente, quando junta uma plateia, muitas vezes a gente tem educadoras, né? Em sua maioria. Então eu queria te ouvir um pouco nesse sentido, assim, também, sabe? O que você visualiza desse lugar do cuidado muito referenciado às mulheres, assim, e aí na sua experiência como pai, assim, como você pôde se entender como pai de 2 meninos e o que você pode fazer, assim, para ter essa presença no cuidado, no afeto, né? Nas questões emocionais, para além das questões patriarcais e esperadas, assim. Eu acho que é uma junção de experiências pessoais, de experiências de leitura, de observação, de teoria, né? Eu escrevi muito sobre paternidade, tanto ficção quanto teoria, né? O meu doutorado é sobre paternidade na literatura. Percebi também que quando se fala de paternidade, a gente tem que falar de maternidade, né? Foi a conclusão que eu cheguei na minha tese era essa, né? Eu passei o tempo todo escrevendo sobre pai, paternidade, e no fim eu estava fazendo uma tese sobre maternidade. Né? E justamente porque, por mais que a gente tenha uma discussão hoje, né, sobre essa divisão, né, de tarefas e de cuidado, né, com os filhos, a gente ainda sabe que o peso acaba ficando com a mulher, né? Por várias questões, questão de amamentação, né, questões que envolvem um cuidado que, mesmo que os homens façam o que tem que ser feito, ainda assim o peso acaba ficando com... Então, hoje, a minha visão, né, que eu tenho, né, sobre paternidade é, primeiro, dividir esse cuidado e tentar deixar o mais leve possível, né? Porque não tem como você tirar totalmente o peso, mas deixar o mais leve possível para os dois, tanto para o filho quanto para a companheira, né? E aí eu fico pensando também, a gente tá falando um pouco desse trânsito, né, onde mora a educação, né? E temos constantemente uma disputa, eu chamo de disputa porque muitas vezes é conflitante mesmo, que é de quem é a responsabilidade da educação, de determinados tipos de questão. Então, a gente trabalha com educação socioemocional e não é incomum a gente ouvir, mas isso é da família, isso da escola, né? Tua experiência como professor te ajudou ou te atrapalhou como sendo pai, assim, né? E o que você acha que cabe para cada um dos espaços? A responsabilização, né, da educação é uma questão da sociedade moderna, e principalmente de uma sociedade ocidentalizada, né? A questão dessa responsabilidade da educação
nas culturas indígenas e algumas comunidades africanas é diferente, né? Uhum. O Nego Bispo, né, que faleceu há algum tempo atrás, né, ele falava justamente isso, né? Quando alguém, né, numa comunidade comete um crime, de quem é a responsabilidade, né? Ele diz que é a responsabilidade de todos, né? Ou seja, a sociedade falhou, né, em ter criado, né, esse sujeito que vai lá e comete um crime. Na educação é a mesma coisa, né? Ou seja, a gente tem essa ideia, né, de individualizar a responsabilização, e muitas vezes essa individualização acaba punindo pessoas, Uhum. ou seja, e também causa um desprestígio também, né, do professor, ou às vezes até das famílias também, né? Então, esse senso de responsabilidade, me parece que precisa mudar o modo como a gente vê e olhar como uma responsabilidade de todos, né? Uma responsabilidade social, né? Claro que a gente vive numa sociedade que não é indígena e que não é de uma comunidade quilombola, por exemplo, então a gente tem que fazer algumas adaptações, né? Essas adaptações têm a ver justamente com essa integração de escola e família, Uhum. né? Escola, família, Estado, ou seja, quanto mais integrações você conseguir fazer nessa relação da educação, eu acho que a gente consegue chegar próximo justamente dessa, quem é o responsável? Somos todos, né? Acho que tem uma coisa que acontece muito, né? Assim, tem um bebê chorando, ou uma criança ali, aí quem é o responsável por essa criança, né? E ao Isso. invés de você se perguntar como eu posso me implicar nisso Isso. aqui, Uhum, né? uhum, Antes de apontar o dedo para quem deveria estar ali olhando, uhum. como é que eu tô implicado nisso que tá acontecendo? A responsabilidade ser coletiva, né? A educação ser coletiva, mas eu acho que pode causar uma confusão quando a gente fala dessa coletividade, como se na coletividade a responsabilidade se diluísse até não ser de ninguém. Uhum. Eu acho que esse é o receio também, né? Uhum. Se ninguém toma frente, ninguém faz nada, né? Uhum. A criança fica ali solta. Eu acho que tem um chamado que talvez a gente queira fazer, que é todo mundo ter mais consciência e intencionalidade, sabe? Quando tá diante de uma criança e de um adolescente. Uhum. Eu acho que talvez seja um pouco essa a virada de chave, assim, né? Uhum. É uma responsabilização ética, né? Você tem uma Aham. relação ética com o outro, e essa relação ética tem a ver com o bem-estar do outro, né? Essa preocupação com o bem-estar do outro é uma relação ética, né? A gente falou uma questão de gênero, aí você trouxe o seu lugar, não só da tua experiência paterna, mas de todo estudo que você fez em relação a isso, e a Rê trouxe esse lugar da responsabilização do coletivo, né, da educação que é compartilhada, que obviamente você colaborou com isso também. E aí me veio na cabeça que, assim, recentemente saiu uma pesquisa que a gente tem jovens mais machistas, né, do que Aham. a gente fazendo outras um gerações. comparativo em geração, diferente do histórico, que os mais velhos costumam ser mais machistas, a gente tá quase que uma nova misoginia que tem a ver também com esse mundo digital. A gente teve recentemente a série Adolescência, que acho que foi uma discussão que ficou muito evidente ali com esses grupos e tudo mais. E aí eu queria te ouvir, assim, sabe, fazendo uma conexão com tudo isso que a gente tá falando, e você enquanto o pai de um menino de 15, né, que tá no auge desse encontro das redes sociais, do digital, e um pai de uma criança, de um menino também de 6 meses, que tem uma oportunidade, né, assim, de viver talvez num outro mundo, ou num mundo ainda onde isso ainda é mais presente, né, assim, como que você se vê diante desse cenário, assim, como que você se vê, assim, diante dessa questão, e o que a gente pode inspirar outros pais também, sabe? A gente vive, de fato, numa crise quase que permanente de não saber como lidar com os jovens, né? Uhum. E não é uma crise de agora, né? Assim, é uma crise desde que esse jovem, como a gente conhece, surgiu, né? Assim, historicamente a gente pode localizar ali entre a década de 50 e 1960, que é quando esse jovem, muito influenciado pela ideia de liberdade, e junto com isso vem também uma cooptação pela sociedade de consumo,
né? Então, esse jovem, ele é rapidamente cooptado pelo capitalismo, é rapidamente cooptado por essa compulsão, né, de consumir, e rapidamente também o capitalismo oferece produtos para esse jovem. E aí quando a gente começa a fazer os recortes, né, assim, de que jovem a gente está falando, de que adolescente a gente está falando. Então a gente tem primeiro adolescentes de classe média, depois a gente tem adolescentes brancos, a gente tem adolescentes negros, temos adolescentes mulheres e assim vai, né? E tudo isso de maneira muito rápida. Então a gente não conseguiu acompanhar. Então a gente tem de fato essa sensação de que eu não sei o que fazer, né? Com professores e pais, né? Não sabem muito bem o que fazer. Muito também o que os algoritmos fazem, né? O que tipo de conteúdo é liberado e é assistido por esses jovens. Eu sei que é super difícil, mas procurar afastar as telas, né, de crianças e adolescentes, ou pelo menos deixar o mais tarde possível, né, que os jovens tenham tanto acesso, né, às telas, e de fato tentar sedimentar as grandes virtudes, né, e aí eu tô falando do livro da Natalia Ginzburg, né, ela tem um livro chamado As Pequenas Virtudes, em que ela ensina, né, para os filhos as pequenas virtudes, que seria como lidar com dinheiro, né, como você ser gentil no dia a dia. Essas são as pequenas virtudes, né? Mas ela disse que o que fica mesmo são as grandes virtudes. E o que são as grandes virtudes? São essas noções éticas, né? São essas noções de humanidade, essas noções de consciência de classe. É para além de você administrar o seu dinheiro. Essas virtudes é que precisam ser solidificadas, que precisam ser ensinadas desde sempre, não só no discurso, mas nas ações, né? É difícil fazer isso. Talvez seja a forma mais difícil de fazer, ensinar essas grandes virtudes. E aí sim, quando esse adolescente tiver isso sólido, ele vai sofrer tentações, né? Justamente porque a gente tem uma herança machista, escravocrata, preconceituosa, e essa herança vai passando, né, como uma espécie de gene na sociedade, né? Mas se ele tiver isso sólido, né, na família, na escola, eu acho que ele tem condições de resistir a isso, né? A gente não pode higienizar a vida para os nossos filhos e para os nossos alunos. E acho que tem um pouco a ver com isso, dessa blindagem, né, que a gente vê muito. Que filme vai ver, que livro vai ler, né? Acho que o teu livro mesmo também causou um certo burburinho, porque a gente está vendo e que bom, né? Os jovens estão voltando a ler, um público jovem muito interessado, né? Nessa leitura. Mas acho que um receio, talvez, que é muito comum de nós adultos, de que a criança e o adolescente, ao se deparar com algo, necessariamente vai reproduzir aquilo que está vendo, né? Então, se vê um conteúdo de violência, necessariamente vai ser uma criança violenta. Como é que você vê isso, assim, né? Tem idade certa, assim, né? Pensando que, não sei se quando seus livros são escritos, você pensa para quem você está escrevendo e se tem algum tipo de já de discriminação de idade, essa leitura não é tão adequada para esse tipo de faixa etária e tudo mais. Como é que você vê isso, desse impacto que a leitura e a literatura pode causar nas pessoas? Eu fiz um tour de lançamento de livros num projeto do Sesc, e junto com uma autora chamada Regina Azevedo. Ela é uma poeta de Natal. Ela tem acho que 25 ou 26 anos. E ela começou a publicar com 14 anos. E ela me contando que os primeiros livros que ela leu aos 12 anos, ela leu um livro do Bukowski. Nossa. E aí ela falou isso na plateia, não sei o quê. E aí quando terminou a conversa, veio um senhor, né, parabenizar ela, e disse: mas eu vou advertir a sua mãe que ela não deveria ter te dado o Bukowski, né?
E aí, ela brinca muito com isso, assim, porque ela não se sentiu agredida, não se sentiu mal com o que ela leu, né? Ela e a mãe tinham conversas francas e conversas honestas, né, sobre diversos assuntos. Mas veja, é ela, né? A gente não pode usar esse exemplo para todo mundo, né? No caso da sala de aula, a coisa se torna mais complexa, porque você está trabalhando ali, às vezes, com 30 alunos, cada um com as suas diferenças, e de certo modo você precisa estabelecer critérios, né? Na minha prática, eu estabelecia critérios por turmas, né? Então, por exemplo, tinha determinados livros que eu não trabalhava numa turma, mas trabalhava em outra, né? Então, conheça a sua turma, você precisa conhecer com quem você trabalha, com quem você convive, né? Qual é do seu filho, né? Você precisa conhecer o seu filho, né, para saber se ele tem condições. Ou seja, não é o autor que vai decidir para quem que é aquele livro, né, para qual idade. O autor escreve o livro e aí ele é do mundo, ele se completa no outro, né? Agora, se esse outro está ou não preparado, isso tem a ver com quem tutela essa pessoa ou esses alunos, né? Mas principalmente tem que conhecer, né, o aluno e o seu filho para saber se ele tem condições, enfim, de maturidade mesmo, assim, até de maturidade intelectual também para conseguir absorver, né? Perfeito. A gente tá falando sobre faixa etária, mas eu fiquei pensando também sobre esses gêneros, né, literários, assim, tipo, às vezes a gente pega essas listas de livros mais vendidos atualmente e a gente toma um susto, assim, né, porque hoje a gente tá falando sobre livros de colorir, ou a gente tá falando sobre livros religiosos, ou muitas vezes lá na frente tem os livros de autoajuda, e eu queria te ouvir, assim, tanto do teu histórico como leitor, quanto do teu histórico como professor de literatura e pai, como que a gente faz esse incentivo, sabe, aos jovens, às crianças, mas ao mesmo tempo respeitando, né, as singularidades de cada um, assim, né, como que a gente equilibra, sabe, esse tempo de como que a gente vai apresentar, como a gente respeita cada um, mas também sem deixar de apresentar e de incentivar outras leituras, assim. Eu acho que a primeira coisa é tentar entender por que esses livros são tão vendidos, né? Os livros de colorir, por exemplo, eles têm a ver com uma sociedade viciada em dopamina, né? Uma sociedade que enfim, que não quer pensar muito, né? E o livro de colorir é isso, você tem ali um livro em que você vai passar o tempo fazendo aquilo ali, né? Você não tem uma relação ativa, né, que a leitura pede, né? A leitura, ela pede essa atitude ativa diante do texto. Você precisa fazer um esforço, né, para fazer a interpretação. E o livro de colorir não, você simplesmente, digamos, gasta o seu tempo, né? Os livros religiosos, eles também cumprem uma função paternal, assim, no sentido de te indicar o sentido das coisas, te dizer o que você deve ou não deve fazer, ou seja, é um ser superior, né? Assim, eu sou religioso, mas o meu entendimento de religião não passa necessariamente por algo maior me dizer o que eu tenho que fazer, né? E os livros de autoajuda também passam por isso, assim, eu preciso ler algo que é óbvio, né? Para uma resposta existencial que eu não vou encontrar, né? Então, você, na verdade, acaba maquiando, né? Porque pensar em si dá trabalho. E os livros de literatura fazem isso com a gente, nos obrigam a nos pensar, né? Então, isso é uma questão. O que a gente faz também nas escolas é o que eu digo meio que tentando tapar um buraco, e esse buraco é sem fim, né? Por que eu estou dizendo isso? A maioria, né, dos alunos que chegam nas escolas públicas são alunos que não tiveram uma preparação como leitor, né? Não tiveram uma preparação para ser um apreciador de arte, de música, de cinema, né? E essa preparação não começa na alfabetização. A preparação começa quando a gente nasce, né? Se essa criança está sendo bem alimentada, se ela está sendo bem cuidada, se ela ganha carinho, se ela ganha abraços, né? Se ela é uma criança que é ouvida, se você conversa com ela, se você conta histórias para ela, né? Então você vai preparando, né, esse corpo, vai preparando a mobilidade motora dela, né? Porque, veja bem, a leitura é algo extremamente sofisticado,
né? É uma qualidade que não é inata. Você vai aprendendo, mas você não aprende de uma hora para outra. Então, quais crianças no Brasil hoje têm condições de ter essa preparação, né? E aí chega esse adolescente no ensino médio, dá um Machado de Assis ou qualquer outro livro, meu Deus, eles não leem. Por quê? Justamente não houve essa preparação, né? A leitura, ela faz algo mais avançado ainda. A leitura é capaz de educar os nossos sentidos. Ela mobiliza todos os nossos sentidos, ela nos ensina a ficar quietos diante do texto, né? Por isso que eu gosto mais de ler do que ouvir, né? Porque ler, os seus olhos, eles precisam estar ali, né? E aí você meio que sai da vida e entra naquele mundo, né? Esse processo, ele também não é um processo fácil, porque você precisa de silêncio, você precisa de um lugar confortável, né? E tudo isso, muitas vezes, a escola e nem a família oferecem para essa criança ou para esse adolescente. Então, tudo isso, né, faz com que a gente tenha esse afastamento. Agora, o que a gente pode fazer é tentar deixar o livro de fácil acesso, né, quanto mais fácil tiver, né? E eu vou dizer uma coisa aqui que pode parecer um pouco antipática, né? Mas eu acho que, em muitos casos, o mediador é mais importante que o livro. O mediador é essa pessoa que vai fazer a ponte entre o livro e esse leitor perdido, né? É ele que vai chamar a atenção, né? E quem é o mediador? Professores, pais, pedagogos, livreiros, os festivais, bienais, todos eles são mediadores, né? Então a gente precisa investir em mediadores e nesse acesso facilitado aos livros, né? Você falou uma coisa super bonita, Jefferson, que eu fiquei pensando aqui, que assim, depois que eu escrevi o livro tá no mundo. Na verdade, quem lê pode até ser despertado por uma palavra, uma linha, uma expressão, né? Um trecho da história que você nem desdobrou tanto, mas se desdobrou nele, né? Nesse leitor. E isso tem muito a ver com a comunicação, né? Onde está a responsabilidade? Em quem diz ou em quem ouve? E essa comunicação, acho que esse é o grande desafio, né, de se comunicar, porque acho que está nesse entre, e se comunicar aí com crianças e com adolescentes, acho que é um desafio maior ainda, né? A gente espera que a criança e o adolescente entendam aquilo que a gente quis dizer, mas a gente não está interessado em como chegou para aquela criança e para aquele adolescente. Queria entender. Muitas vezes também não está disposto a ouvi-lo, Exato. Né? A gente quer só que ele escute o que a gente tem a dizer e não o que ele tem a dizer. E acho que fazendo esse paralelo, né? Como é que é para você isso, assim, você ouvir talvez coisas que nem você tinha se atentado tanto pro seu livro, ou você acha que a leitura hoje, as pessoas têm uma tendência também a só ver uma parte, né? Uma camada das histórias que você conta. Desculpem trazer o meu lado marxista, mas eu vou trazer de novo, né, a questão do capital nisso tudo, porque o capitalismo não lida muito bem com corpos estranhos, né? E a arte e a literatura são corpos estranhos para a literatura, para o capitalismo. E por que ele não lida muito bem? Porque ele precisa decodificar o que ele vai vender. O que é mais fácil vender? Um livro sobre racismo ou um livro sobre as relações existenciais? É mais fácil vender um livro sobre racismo, ou seja, é simples, é rápido, e então as pessoas vão comprar o avesso da pele muitas vezes, porque é um livro sobre racismo. E aí quando esse leitor chega no avesso da pele, ele percebe, não, mas peraí, tem outras coisas aqui, né? Tem relação paterna, tem relação sobre educação, tem o luto, né? Tem uma série de outras questões, mas não é só sobre, né, o racismo. Mas o capital precisa vender, e muitas vezes as pessoas acabam chegando, né, no livro por esse viés, né? Então, eu acho que as pessoas só se tornam leitoras, de fato, quando elas têm condições de se tornarem curadoras de si mesmas. Quando elas param diante da estante e elas decidem o que elas vão ler. Né? Esse momento, para mim, é o momento mais mágico, assim, né, desse leitor que já não é mais o professor mandando, a mãe mandando, o pai mandando. É ele que, por conta própria,
e eu falo na frente de estante porque eu gosto dessa imagem, né? Da estante física, desse objeto mágico que é o livro. E esse sujeito para na frente da estante, olha, ergue a mão e tira, e aí define, eu vou ler esse livro aqui. É nesse momento que o leitor se torna leitor. Né? Você acha que todo mundo é potencialmente um contador de histórias, assim? Como é que a gente não só incentivar a leitura propriamente, mas a gente poder contar as nossas histórias, né, assim? O meu trabalho de conclusão de curso, na área de letras, né, quando eu me formei, era o professor contador de histórias. Esse era o título do meu TCC, né? E o meu trabalho final nessa disciplina foi levar os meus alunos do 6º ano na universidade. Porque na época eu ainda estava na universidade, terminando, mas já dava aula, né? Então, eu formei contadores de histórias, né? Fiz a proposta para eles, né? Para os alunos. E como é que era essa contação, né? Primeiro, eu pedi para que eles contassem histórias da família, assim, que eles achassem que podiam contar. Então, a gente compartilhou histórias sobre família. Depois, eu comecei a introduzir literatura. Então, montava grupos e esses grupos estudavam as histórias e depois contavam essas histórias decoradas, né? Eles decoravam e contavam essas histórias. Mas eu comecei a perceber que eu também estava criando papagaios, porque eu tropecei, digamos assim, na minha metodologia quando a gente começou a discutir as histórias e eu percebi que eles não sabiam nada das histórias, que eles só estavam decorando para conseguir uma nota, não sei o quê. Eu tive que readequar todo o meu trabalho e aí eu comecei a investir justamente na interpretação dos textos, né, de discussão mesmo de verbos, de inversão sintática. Daí a gente começou a mergulhar no texto para a gente conseguir fazer uma interpretação melhor, né, do texto. E aí eu levo esses alunos para a universidade e foi tão bonito esse dia. Eu levei 50 crianças para o campus e eles contaram histórias para os meus colegas, né, que estavam terminando. E por que eu cheguei nisso? Porque eu me dei conta durante a minha docência que para eu conseguir a atenção dos meus alunos, muitas vezes, eu tinha que contar alguma coisa da minha vida para eles. Assim, e rapidamente eles ajeitavam a cadeira, né, sentavam, não, pera, o professor vai falar alguma coisa aí da vida dele. Porque isso é o importante, né? Interessa. É o que interessa, né? Então, era uma forma também. E aí eu pensei, mas eu acho que tem alguma coisa importante aí a se discutir. Eu acho que todo professor deveria ser um contador de história. E eu acho que ele é um contador de história. E mais, todas as pessoas são contadoras de histórias, né? O que a gente faz quando encontra amigos, o que a gente faz? Conta história, fofocas principalmente, né? Esse momento é um momento de compartilhar, né, histórias. Quando a gente dorme, a gente tem acesso aos sonhos, né? O sonho, como diria Jorge Luiz Borges, é o nosso primeiro gênero literário, né? A gente, todas as noites, lidamos com a falta de lógica, com a falta de sentido, a gente acorda, tenta interpretar aquilo ali, né? Então, eu acho que todos têm essa capacidade. Claro que uns têm mais facilidade de colocar isso no papel e outros têm mais dificuldades, mas todos são potenciais contadores de histórias, né? Você foi falando isso, eu lembrei de 2 projetos que a gente tem no LIVE, né? Tem um projeto que a gente trabalha com crianças do 8º ano, que é justamente que história é essa? E é justamente para reconhecer, né, as suas histórias familiares, da onde você vem, assim, e o quanto isso te forma, né, o quanto isso dá sentido para quem você é hoje, para as escolhas que você pode vir a fazer, né? Então, ali no 7º ano, quando eles já estão no 8º, quando eles já estão se preparando para chegar no ensino médio, onde eles vão fazer escolhas, então, reconhecer a sua história, a história familiar, o que esperam da sua história, né? Então também... E que toda história é digna de ser contada, né? Porque exatamente. Eu acho que tem uma coisa de... Só as histórias de sucesso, elas cabem, né? Na leitura ou, né, num filme. E acho que toda a história poder ser contada e eles conseguirem entender que... Quando você fala assim, né? Eles podem ser contadores de histórias, e aí poder contar a sua própria história e ela ser digna de ser escutada, eu acho que isso é um lugar de saúde e de cura, né? Sim. É preciso também fazer com que eles entendam uma coisa que é fundamental, e que eu discuto um pouco no meu último livro, no De Onde Eles Vêm,
há um dado momento em que um professor chega pro meu personagem, né, pro Joaquim, e diz pra ele o seguinte: olha, não há problema nenhum em uma pessoa morrer como uma pessoa comum. Uhum. Por Precisa quê? ser extraordinária, né? Porque viver é extraordinário. Uhum. Né? Qualquer vida já é extraordinário, né? E principalmente para uma pessoa que chega, sei lá, aos 80 anos, 90 anos, uma pessoa negra, pobre, em que a vida teve todas as tentativas para que ela não chegasse nessa idade, ela atravessar todos esses anos e chegar viva, Grandioso. isso é muito grandioso. Eu acho que cada pessoa também deveria ter esse entendimento, né? Ou seja, a sua vida é extraordinária. Perfeito. Né? E eu acho que tem isso você vai contando, que é poder colocar a lente de aumento nas histórias, tem a ver com a presença também do professor ou da família, né, do pai, de escutar essa criança, esse adolescente. E eu acho que essa presença, a gente pode se relacionar com algo que você trouxe. Só para quem não sabe, a gente fez um congresso esse ano e o Jefferson conversou com o Mia Couto, uma mesa bem chique. Mas e você trouxe uma coisa que acho que mobilizou todo mundo e que a gente queria trazer aqui, que foi um pouco sobre quanto a educação ela precisa da gentileza. Isso ficou reverberando na gente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. A gente muitas vezes trouxe para essa mesa a diferença de autoritário com autoritarismo e tudo mais, mas acho que essa palavra, ela ganha uma força diferente. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, assim. Qual que é a importância da gentileza na educação, assim, e porque ela muitas vezes é vista como algo ingênuo ou uma fraqueza, e o que tem de potência na gentileza no processo educacional. Uhum. Sabe que a ideia da gentileza na educação surgiu, pelo menos para mim, assim, depois que eu tive uma conversa com meu filho, que na época tinha 12 anos. Nós tínhamos saído do cinema e passamos numa livraria, né? E aí nesse dia eu comprei um livro do Balzac, que se chamava, acho que é Teoria da Elegância. E eu peguei esse livro, eu não conhecia, e comecei a ler e gostei, né? E aí depois a gente foi para um café, e aí ele olhou pra capa do livro e perguntou... não, eu perguntei pra ele: João, você sabe o que é elegância? E aí ele disse: eu acho que é uma pessoa que se veste bem. Daí eu disse: bom, vamos começar, né? Também, né? Mas é uma forma de ser, né? Elegância é uma forma de ser. Ele: como assim? Você ser gentil com as pessoas, você escutar as pessoas, ser educado com ela, não gritar com as pessoas, ouvir quando você tá errado e mesmo quando você tá certo, né? Aprender essa escuta, aprender a lidar com as injustiças que vão acontecer na sua vida, né? Que são inescapáveis, né? Isso é elegância, né? É o modo como você se porta diante do outro, né? E isso passa pela gentileza, né? Passa pela educação. E aí eu fiquei pensando que a nossa educação ela é muito baseada nessa guerra, muitas vezes de professores contra alunos, alunos contra professores, famílias que não concordam muitas vezes com a prática do professor ou com a equipe pedagógica, e entra assim numa seara de quem tá certo e quem tá errado, e a gente esquece justamente que tá todo mundo ali querendo o melhor, né, pra educação do seu filho, do seu aluno, e muitas vezes falta essa sensibilidade da escuta, né? Ou seja, gentileza passa por alteridade, por escutar o outro, né? E aí, passado essa situação com meu filho, a gente foi no cinema no outro dia, e aí havia adolescentes mais à frente e jogando pipoca no outro e gritando e não sei o quê. Daí ele me puxou assim e falou cochichando, né? Pai, eles não são elegantes, né? E você falou de aprender, eu fiquei querendo te perguntar assim, o que você
entende que é esse ensinar e aprender, sabe? Que espaços são esses da nossa vida, que a gente tá falando muito de escola e família, né? Uhum. Mas que espaços são esses da vida que a gente tá aprendendo, né? Assim, e por que aprender, na verdade, é quase sinônimo de viver, né? Assim. Eu vou começar pela experiência do professor, né? Dessa relação de o que significa isso, né? De ensinar e aprender. De fato, a escola é esse espaço que eu chamo de ensaio para a vida, né? Essa preparação para o mundo, e ao mesmo tempo é a vida acontecendo, né? Quando a escola vai mal é porque a sociedade vai mal, né? Então, se acontecem violências na sala de aula é porque a sociedade é violenta, né? Então, é na escola que isso aparece. E esse espaço escolar, como ele é esse ensaio para a vida, é justamente o lugar do erro, em que é permitido esse erro, inclusive é estimulado que esse erro aconteça para que ele saiba como lidar quando isso acontecer lá na vida real. Mas essa ótica é a ótica do educador para o aluno. Quando a gente inverte a lógica, o professor também erra, né? E erramos muito, porque a gente erra tentando acertar. E é justamente nessa relação do erro é que vem o aprendizado, né? No meu trabalho de conclusão, eu coloquei tudo que deu errado nas minhas aulas, assim. Essa relação na prática é o aprendizado do professor, né? Isso eu tô falando da prática do professor. Na vida, funciona quase como a mesma coisa, né? Então, a gente quer, muitas vezes, que a gente não tenha percalços pelo caminho, né? A gente quer que tudo seja perfeito, que não aconteça nada de errado. E, na verdade, se isso acontecesse, a vida seria chatérrima, né? A gente precisa justamente desses momentos de erro para que a gente consiga aprender. Então, o estar no mundo é aprender a conviver com o erro, com as nossas falhas, se colocar frágil, né? Por isso que eu acho a relação amorosa, e aí eu tô falando de relação amorosa de casamento, de namoro, eu acho que essa relação é uma relação tão bonita porque é esse grande encontro de estranhos, muitas vezes diferentes, e que faz com que você coloque diante do outro a sua versão mais frágil. Né? O amor é você colocar a sua versão mais frágil diante do outro. Mesmo sabendo que isso pode servir depois, né, quando termina, pode servir como argumento para machucar o outro. Mas você só entra numa relação quando você se coloca frágil, né, diante do outro. Então, acho que a aprendizagem, ela passa por isso, por você se colocar como vulnerável, né, diante desse outro. Mas, assim, pra a gente conseguir arrematar esse encontro que já tá sendo super especial e histórico pra gente, Jefferson, a gente tem um momento final do nosso encontro que é a história de alguém que vai participar com a gente na roda, que a gente gosta de abrir essa roda de conversa para pessoas que escutam a gente. A gente também quer escutá-las, né? Então, a ideia é uma pessoa trazer uma pergunta, uma questão, e a gente conversar sobre ela, falar alguma coisa que a gente pensou sobre o que a pessoa trouxe. Então, vamos ouvir. Oi, eu sou a Catherine, sou a mãe da Karen, de 5 anos. A minha pergunta é como eu consigo ajudar a minha filha, né, que vive o impacto emocional de uma separação dos pais há 1 ano e meio, a reconhecer e a lidar com os próprios sentimentos, né? A gente tenta promover um ambiente seguro e afetivo em casa. Eu priorizei muito isso no meu maternar. A gente conversar sempre, que ela me expusesse os sentimentos dela, o que ela estava sentindo, o que ela estava passando. Então, isso foi construído desde que ela começou a falar mesmo. E aí, a gente está tendo essa, vamos dizer, um pouco de dificuldade, né, natural, mas assim, eu estou tentando ajudar ela nesse sentido, tanto em casa quanto na escola, porque na escola ela tem sentido mais essa dificuldade na hora das reações dela em determinadas situações, e aí depois que acontece ela fala, ai mãe, me desculpa, eu não consegui controlar, eu não sei o que está acontecendo, na hora eu não consegui. Então assim, como eu consigo ajudar ela a viver esse momento? O que eu ia dizer é que se fosse na adolescência, eu acho que seria mais difícil para ela.
enfim, eu trabalhei muitos anos, né, com adolescentes e, enfim, essa realidade de separação de pais. Já cheguei a ter uma turma em que filhos que ainda tinham os pais juntos era visto como uma pessoa estranha. Minoria. Peraí, o que está acontecendo com a minha família? Vocês não se separaram ainda, né? Então, mas eu acho que ela está no caminho certo, assim, né? De primeiro oferecer esse lugar de acolhimento. Uma outra mudança que eu tive na minha paternidade de agora foi, junto com a minha companheira, de estudar muito sobre todas as fases, né, que a gente tá. Então a gente leu muita coisa, a gente assistiu muita coisa, né? Muitos mitos caíram, né? Aquela coisa, não pode pegar no colo muito, porque senão Apego. aí não vai fazer mais nada da vida, não sei o quê. E aí a gente viu que tem estudos que não, que você tem que dar o quanto de colo você puder, porque aí sim ele vai se tornar mais autônomo. Assim, você tem que dar segurança para a criança, para que ela consiga fazer o que tem para fazer e se sentir acolhida. E à medida que essa criança ela vai se tornando autônoma, o nosso papel, né, enquanto pai, enquanto mãe, é na verdade fazer com que essa criança dependa cada vez menos da gente, né? E talvez isso seja o mais difícil, né? Fazer com que ele não precise de mim, né? Mas se ele precisar, eu tô aqui. Uhum. Esse aprendizado, né, talvez seja difícil porque a gente cria quase que uma espécie de indiferença em relação ao filho, que é importante, né? E não subestimar a capacidade das crianças, principalmente, de lidar com situações como essa. Porque às vezes a situação na separação, ela obviamente afeta os filhos, mas ela afeta as pessoas que se separaram e às vezes elas acabam transferindo isso para os filhos. Com certeza. Então não necessariamente a criança está sentindo a mesma coisa que a mãe ou o pai estão sentindo, né? Claro que vai sentir a falta, vai sentir uma série de questões, mas é preciso que haja muita conversa, mas também não estimular no sentido de, me diz se você está sofrendo. Espera que a criança traga, né, que ela diga, manifeste alguma coisa, acolha, dê muito abraço, diga que o papai e a mamãe estão sempre juntos, a convivência dos dois é importante, e aí vai, porque não existe vida sem esses traumas e essas questões que, enfim, fazem parte, né? Eu acho que tem uma expectativa nossa de logo ver a criança bem. Isso. E ela tá mal é importante também, sabe? Assim, então, quando ela fala ela tem rompantes, que bom que ela tem rompantes, porque essa criança que às vezes depois ela logo performa como os adultos querem, de estar sempre bem, isso em algum momento vai reverberar na vida dessa criança, seja porque ela sempre vai, de alguma forma, abafar, né, o que sente e as dores, porque não teve espaço pra falar, porque sabe que a expectativa dos pais é que ela fique logo bem, sabe? Ou porque em algum momento isso vai explodir de alguma forma, ou tem outros caminhos, né? Mas diria os mais comuns, assim. Então, eu acho que esse acolhimento, inclusive o acolhimento da raiva, da agressividade, de uma mudança de comportamento, tudo isso é fundamental, assim. Que bom que ela tá podendo expressar tudo isso, porque às vezes não é fácil mesmo, né? Assim, de novo, é óbvio que eu concordo com você de que às vezes a gente também faz o oposto, né? A gente fica assim, será que tá sofrendo? Será que tá sofrendo? E para aquela criança, ela viu também como um caminho possível. Às vezes tem criança que curte, né? Vai ter 2 casas, tem 2 quartos. Mas ao mesmo tempo também acolher, sabe? Não ter essa expectativa de que ela sempre reaja muito bem, ou que logo ela já fique com um comportamento normal, né? Ou comum de como ela era antes, porque ela tá passando por uma transformação. É uma transformação que é significativa, ainda mais quando a relação com, né, assim, ambas as partes é muito boa, então sente falta da presença e tudo mais. E eu acho que o que se espera muito do adulto é uma tentativa de realmente ter relações saudáveis, assim, né? Mesmo que às vezes essa separação tenha passado por algum processo difícil, que pelo menos ali no manejo com a criança tem alinhamentos, tem acordos, tem combinados para tentar fazer com que essa criança viva isso de uma forma mais saudável. E assim, ela é pequena, né? E acho que tem uma coisa que o Jefferson falou da segurança,
já que tá tendo uma mudança grande, tentar outras coisas serem preservadas, né? Sim. Então, horário de comer, horário de dormir, sabe? A rotina nas duas casas a rotina ser parecida, porque senão a sensação é que tudo vai desmoronar, né? E acho que para criança pequena isso é muito bom. Parece uma dica de receita de bolo, assim, que a gente não costuma dar, né, aqui. Mas para criança pequena isso pode fazer algum sentido, né? Quando as coisas têm uma certa previsibilidade, isso baixa um pouco a ansiedade. Pra gente, a gente também, né, precisa de uma certa previsão, assim, do que vai acontecer. Então, você cuidar também de como você tá vivendo, né, essa separação, porque essa troca, essa transferência, ela é forte, né, a gente se mostra, e não é que você não possa ficar triste na frente dela, né, acho que isso também é possível, mas de você ter consciência do que você tá sentindo nesse momento para poder cuidar disso. E não transferir, né? Ou esperar que ela também, às vezes a criança precisa ficar triste porque a mãe tá triste, então eu também preciso ficar triste para ela também, né? Se eu ficar feliz parece que eu não me importo, então... E a criança também ter outros espaços para falar sobre isso, que não seja só contigo, né? Ou só com o pai, que ela possa ter outras referências de apoio. Então, contar para o pessoal da escola o que está passando, se você sentir à vontade, né? Ter uma tia, uma madrinha, um padrinho, que a criança também tenha um espaço de confiança, que às vezes a criança não vai querer falar necessariamente com você nesse momento. Talvez o mais complicado, que é nesse momento da separação, que é manter a parceria, né? Desse ex-casal, mas que tem um filho em comum e que é pra vida toda, né? Exato. Então, manter essa parceria de ajuda, né? Porque, enfim, terminou o casamento, mas o afeto, o cuidado tem que continuar, né? Exato. Perfeito. Jefferson, eu queria, pra gente fechar, assim, não sei, me veio aqui na cabeça, acho que você, enquanto um escritor, tá muito habituado a fazer dedicatórias e aí, como a gente tá celebrando o mês do professor, da professora, dos educadores, eu queria te propor, assim, você fazer, pra gente fechar, uma dedicatória para professores, assim, do Brasil, assim, o que você escreveria numa dedicatória para essas pessoas? Olha, eu escreveria, na verdade, nem uma frase minha, né? Uma frase do filósofo francês Roland Barthes, quando ele vai assumir a cátedra na École de France, ele vai entrar no lugar do Michel Foucault, e aí ele dá uma aula, o nome do livro é Aula, né? E é um discurso dele, e lá na metade do discurso ele diz o seguinte, que chega um momento na vida do professor que ele ensina sem saber que está ensinando, né? E é a frase que eu carrego para mim, assim, né? De quantas vezes eu devo ter ensinado coisas que eu nem me dei conta, quantas coisas eu disse em sala de aula que para mim pareciam coisas muito comuns ou sem importância, mas que para o aluno serviu, né, como algo muito importante. Então, no momento em que o professor entra na sala de aula, ele já está ensinando. Não foi combinado, tá? O Jefferson pensou na hora. Foi ao vivo. Que bonito. Eu acho que serve também para as famílias, né? E para todo mundo que, de alguma forma, tá ali disponível ao encontro, né? A gente aprende e ensina o tempo inteiro. E, às vezes, quando a gente tem menos postura de que tá ensinando, é ali que acontece. Jefferson, muito obrigada por esse encontro. Muito obrigada. Acho que fica pela gentileza também das histórias compartilhadas. Fica um convite para quem tá aqui nos ouvindo para homenagear e celebrar algum professor, assim, também, né? Então, assim, celebrem professores que passaram pela sua história, professores dos seus filhos, quem é familiar e tá aqui nos escutando. Acho que não é sobre dar presente, né, propriamente, mas acho que é celebrar, agradecer essa profissão também que precisa, né, assim, da gente estar o tempo todo fazendo esse resgate, porque acho que todo mundo tem histórias marcantes, né, com professores. Então, recontem, porque é sempre muito emocionante, assim. Muito obrigada por estar aqui com a gente. É uma honra enorme, a gente tá muito feliz mesmo. Obrigado, gente. Obrigado por esse momento. Tchau, tchau, gente. Então, até a próxima.